E se eu te contar que seus ossos não são tão fortes quanto parecem? Que neste exato momento, sem que você perceba, eles podem estar perdendo força, transformando-se de um suporte robusto em uma estrutura frágil. Hoje, vamos falar sobre a osteoporose e desvendar 5 dos mitos mais comuns que nos impedem de cuidar do nosso esqueleto a tempo. E acredite, alguns deles farão com que você olhe de uma forma completamente nova para a simples manutenção da saúde óssea. Imagine que seus ossos são como uma esponja densa. Com a osteoporose, os furinhos nessa esponja ficam cada vez maiores e suas paredes mais finas. O osso torna-se frágil e pode quebrar mesmo com uma carga mínima, como um movimento desajeitado ou uma queda da própria altura. Não é à toa que a osteoporose é chamada de ladrão silencioso. Ela rouba a resistência dos ossos por anos, de forma absolutamente imperceptível. Então, vamos começar com o mito mais comum. A crença número 1. A osteoporose é uma doença exclusivamente feminina. E para ser franco, é fácil entender a origem desse mito. Em todo lugar, de anúncios de vitaminas a artigos de revista, somos bombardeados com informações sobre mulheres na menopausa. A queda drástica nos níveis de estrogênio realmente impacta os ossos, e as mulheres, sem dúvida, estão no grupo de maior risco. Mas a dura verdade é: homens também fraturam ossos. E como fraturam? Achar que um esqueleto masculino robusto está imune a esse problema é um erro perigoso. As estatísticas falam por si. Aproximadamente 1 em cada 5 homens com mais de 50 anos, ao longo da vida, sofrerá uma fratura causada pela osteoporose. 1 em cada 5. Isso representa milhões de homens que se consideram seguros, enquanto seus ossos perdem força de forma silenciosa. As causas. Com a idade, os homens também apresentam uma queda nos níveis hormonais, em particular da testosterona, que desempenha um papel protetor nos ossos. Adicionalmente, maus hábitos, como o tabagismo e consumo excessivo de álcool, prejudicam o esqueleto masculino tanto quanto o feminino. E o mais preocupante, as sequelas de fraturas em homens frequentemente são mais severas. Então, lembre-se, a osteoporose não escolhe gênero. É um problema de saúde comum, e é fundamental que os homens conheçam a prevenção da osteoporose, assim como as mulheres. Passemos agora ao segundo mito, que soa igualmente convincente. A osteoporose afeta apenas pessoas idosas. Estamos habituados a ver anúncios com avós sorridentes, e por isso, a ideia que nos fica é: ah, isso não é para mim, ainda estou longe da reforma. Pois não é bem assim. Vamos imaginar o seu esqueleto como uma conta bancária. Durante a infância e juventude, nós abastecemos ativamente essa conta, acumulando massa óssea. Esse é o nosso capital inicial. Por volta dos 30 anos, atingimos o pico de massa óssea. Essa é a quantia máxima na nossa conta. Depois dessa idade, quer queiramos ou não, inicia-se um processo lento de levantamentos. O nosso corpo começa a perder tecido ósseo um pouco mais rapidamente do que o cria. E é exatamente aqui que reside a chave da questão. Se na juventude acumulou um capital considerável, graças a uma alimentação adequada e à prática de atividade física, poderá gastá-lo por mais tempo sem consequências sérias. Mas se o seu capital inicial for pequeno, a conta ficará vazia muito mais depressa. É por isso que considerar a osteoporose como um problema apenas da velhice é o mesmo que começar a poupar para a reforma no dia em que se reforma. A sua alimentação e estilo de vida aos 20, 30 e 40 anos determinam diretamente quão frágeis os seus ossos serão no futuro. Portanto, não é uma doença de idosos. É o resultado de toda a nossa vida. Eis o terceiro, e talvez o mais traiçoeiro, dos mitos. Você vai sentir se seus ossos ficarem mais fracos. Essa é uma das ilusões mais perigosas. Nós nos acostumamos à ideia de que, se algo está errado com o nosso corpo, ele nos envia um sinal. A dor. Um dente dói, a barriga dói, a cabeça dói. E, logicamente, presumimos que,
Se os ossos começarem a se deteriorar, nós sentiremos. Mas a osteoporose é uma mestra do disfarce. O processo de perda de massa óssea é absolutamente indolor. Seus ossos podem estar se tornando cada vez mais porosos e frágeis por anos, e você não vai sentir absolutamente nada. Não haverá dor latejante, nem desconforto, nem quaisquer outros sinais de alerta. Nada mesmo. É por isso que a osteoporose é chamada de epidemia silenciosa. Ela avança sorrateiramente. Mas quando é que a dor aparece? A dor surge quando já é tarde demais. Ela vem com a primeira fratura. Quando você faz um movimento em falso e sente uma pontada aguda nas costas. Isso pode ser uma vértebra enfraquecida que se quebrou. Ou quando escorrega num lugar liso e fratura o punho. A dor não é um sintoma da osteoporose. É uma consequência temível e, infelizmente, tardia. Esperar pela dor é esperar pela fratura. Bem, vamos falar sobre nutrição. Mito número 4. Basta beber muito leite para ter ossos fortes. Mães e avós sempre nos diziam desde a infância: beba leite para ter ossos e dentes fortes. E elas estavam, claro, certas, mas só em parte. O cálcio abundante no leite é, de fato, o principal material de construção para o nosso esqueleto. Imagine que seus ossos são uma parede de tijolos. O cálcio são os próprios tijolos. Sem eles, é claro, não se pode construir a parede. Mas o que acontece se você apenas empilhar os tijolos em um monte? A parede não será construída. É preciso cimento para uni-los. No nosso corpo, o papel desse cimento é desempenhado pela vitamina D. Sem uma quantidade suficiente de vitamina D, o cálcio dos alimentos simplesmente não consegue ser absorvido e chegar aos ossos. Ele, por assim dizer, passará em trânsito. Você pode beber litros de leite, mas se tiver deficiência de vitamina D, seus ossos ainda assim ficarão famintos. Além disso, para a saúde dos ossos, outros trabalhadores são necessários: magnésio, fósforo, zinco, vitamina K. Todos eles participam do complexo processo de construção e fortalecimento do tecido ósseo. Portanto, simplesmente fortalecer os ossos não se resume apenas ao cálcio. É um complexo inteiro de elementos e, claro, a luz solar ou suplementos para obter vitamina D. Focar apenas no leite é como tentar construir uma casa tendo em mãos apenas os tijolos. E por último, o quinto mito que paralisa muitos de medo. Se você tem osteoporose, deve evitar a atividade física. À primeira vista, isso parece absolutamente lógico. Se os ossos estão frágeis como cristal, qualquer movimento descuidado pode levar a uma catástrofe. Para que se arriscar? É melhor ficar em casa, movimentar-se pouco e se proteger. Esse medo é totalmente compreensível, mas ele é uma armadilha. A verdade é que nossos ossos funcionam segundo o princípio use ou perca. O tecido ósseo se fortalece em resposta à carga. Quando caminhamos, corremos ou levantamos algo, criamos um microestresse para o esqueleto e, em resposta a esse estímulo, o organismo envia um sinal. Ei, aqui precisamos ser mais fortes. E começa a fortalecer os ossos nesse local. A ausência total de carga dá o sinal exatamente oposto. Este suporte não é mais necessário, podemos desmontá-lo. E os ossos começam a perder massa ainda mais rapidamente. Cria-se um círculo vicioso. Por medo de uma fratura, a pessoa para de se mover, o que faz com que seus ossos fiquem ainda mais fracos, e o risco de fraturas ainda maior. Claro, não estamos falando de esportes radicais, mas exercícios seguros como caminhada, caminhada nórdica, natação e programas específicos de fisioterapia não são apenas permitidos, são vitais. A atividade física correta e dosada na osteoporose não é um risco, mas sim um dos principais remédios. E agora, o momento mais importante que muda tudo. Sabe o que é o mais perigoso na osteoporose? Não é a fragilidade óssea em si, é a chamada cascata de fraturas. As estatísticas são implacáveis. Após a primeira fratura, que ocorre devido à osteoporose, por exemplo, uma fratura no punho ou de uma vértebra,
o risco de uma segunda fratura no ano seguinte aumenta em 5 vezes. Pense bem, 5 vezes mais. É como uma bola de neve. Uma fratura enfraquece todo o sistema, criando uma carga adicional noutras partes do esqueleto e desencadeando uma reação em cadeia. A primeira fratura não é apenas uma lesão, é uma sirene ensurdecedora que grita que todo o seu esqueleto está em perigo. Ignorá-la significa arriscar não só a sua saúde, mas a qualidade de toda a sua vida futura. Como pode ver, a osteoporose é muito mais complexa do que apenas ossos velhos. É um inimigo silencioso, mas muito perigoso. Mas a boa notícia é que, ao conhecer esses mitos, podemos combatê-lo de forma mais eficaz. Uma simples prevenção da osteoporose, iniciada a tempo, faz maravilhas. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se aprendeu algo novo e útil, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os nossos próximos episódios. E agora, uma pergunta para você. Com quais mitos sobre saúde você já se deparou? Ou talvez você conheça outros fatos importantes sobre a osteoporose que valha a pena discutir? Escreva sobre isso nos comentários. Vamos fortalecer a nossa saúde juntos.